Todo mundo bem? Quero avisar vocês o seguinte, que vocês estão sendo acompanhados, eu acho que vocês já sabem disso, mas não é só por mim, mas também pelos monitores de língua portuguesa, tá ok? E finalmente chegamos na 16ª aula de português. E o assunto de hoje vai ser... Eu não vou falar agora, não. Eu quero saber quando o professor, na sala de aula, fala assim, por que isso? Todo mundo sabe usar o porquê certo? Aquele com acento, sem acento, separado, junto, com acento. Eita, meu Deus. E o onde? E o aonde? E se eu perguntasse assim, onde vocês estão estudando agora? Onde ou aonde? Então, já descobriram? É sobre eles. Sobre o uso dos porquês que nós vamos... que vai ser direcionada a nossa aula de hoje. E também sobre o onde e o aonde, tá certo? Ó, deixa eu lembrar aqui a vocês, olha. O uso dos porquês costuma causar confusão, né? Para muita gente, até mesmo para quem costuma escrever com frequência. Ainda tem gente que escreve separado, junto com acento, onde, tudo misturado. Como são usados em contextos diferentes, os porquês trazem diferentes sentidos para as frases. Essas palavras elas podem aparecer juntas, separadas, com acento, sem acento, e cada uma dessas formas assume uma função diferentes da outra na escrita. Mas, por mais confuso que pareça, sabe que não é tão difícil aprender como fazer uso dos porquês, do aonde e do onde. Vamos estudar? Vamos descobrir essas regrinhas? Vamos lá! Vejamos essa tira, olha. Porque sim. Aí a menina fala, porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz? Agora sim. Entenderam aí? Veja a questão. O primeiro quadrinho, deixa eu colocar aqui para vocês, olha. Aqui nesse momento, porque sim. Ele já está dando uma resposta, então não é esse. Aí ela diz assim, porque sim não é resposta. Ela quis dizer que esse porquê não é usado para resposta. Aí ele fala, por que não? Porque não é pergunta. Porque não é... Esse porquê aí é para resposta. Veja a confusão. Por quê? Eu falo assim porque quero. Por que você não me deixa em paz? Aí ela diz, agora sim. Por quê? Porque nesse último quadrinho aí, de fato, ele acertou o uso de todos os porquês. Então, viram? Vamos descobrir as regrinhas agora. Então, vocês viram que na tira deu uma maior confusão, né? Quando ele usava o porquê de resposta para pergunta, o porquê de pergunta para resposta. Então, finalmente, vamos descobrir aqui. Eu acho que vocês já viram em algum momento, mas vamos frisar mais um pouco, olha. Porquê separado, tá vendo aqui, e com acento, usado sempre no final de pergunta. Gente, ele vai vir sempre juntinho do ponto de interrogação. Essa é uma dica básica, tá ok? Porque separado e com acento, ele vai vir sempre no final de uma pergunta, juntinho do ponto de interrogação. Tá certo, esse eu entendi. Vamos lá. E o porquê, junto e com acento, usado sempre depois do artigo, que é o artigo o, e quando ele indica motivo. Deixa eu falar aqui uma frase para vocês. Se eu colocasse assim, eu não entendo o porquê da sua agonia. Eu não entendo o motivo. Tá certo? Então, ele veio sempre depois do artigo o e ele pode ser trocado por motivo. E esse é o básico, esse é o que a gente usa sempre, né? Porque junto e sem acento é usado para resposta, é uma explicação que eu vou dar a vocês. A professora questiona e vocês vão dar uma resposta usando o porquê. No início, principalmente, da frase, vocês vão, ou no meio, vocês vão dizer assim, porque eu viajei. A professora pergunta e vocês vão responder com o porquê junto e sem acento. E, por último, o porquê separado e sem acento, usado no início de pergunta e também uma pergunta indireta. Vamos ver alguns exemplos mais na frente, tá certo? Então, vamos lá. Porquê separado e com acento, final de uma frase interrogativa.
Porque junto e com acento, usado depois do artigo o. E ele indica motivo ou razão. E o porquê? Junto e sem acento, quando eu vou dar uma resposta. Vamos aqui, eu pergunto a vocês. Por que vocês estão estudando? Esse porquê vocês vão colocar separado e sem acento. E a resposta, vocês vão dar isso aqui. Ok? Vamos lá. Vamos deixar o porquê guardadinho lá e daqui a pouco a gente volta com ele. Vamos ver agora o onde e o aonde. Olha, tá vendo a imagem da moça? Aonde ela quer ir, será, hein? Aonde você quer ir? Quem vai sempre irá a algum lugar, né? Aonde? Aonde ele está me levando? Quem leva tem de levar alguém ou algo a algum lugar. Para conferir se o uso está correto, basta substituir o aonde por para onde. Uma regrinha aí, tá certo? Aonde vamos nas próximas férias? Olha a substituição. Para onde vamos nas próximas férias? Gente, por que eu frisei no aonde? Porque quando você descobre que a palavra não encaixou o para onde, então você vai saber que é onde. Mas se encaixou o para onde, você vai usar o aonde. Então, quando eu pergunto, aonde você quer ir? Não é? O aluno está inquieto na sala e eu pergunto, aonde você quer ir? Para onde você quer ir? Quer ir para a diretoria? É isso? Não é bem assim? Não. Quando tudo isso passar, eu não vou nem questionar isso, porque ninguém quer ficar afastado da sala de aula. Não é mesmo? Então, vamos lá, voltando. Quando eu falar o aonde, que eu puder substituir para onde, eu já sei que é ele que eu vou usar. Se não for ele, é o onde. Vamos ao próximo exemplo. Então, vejamos, olha, aqui eu tenho onde e o aonde. É onde a gente já descobriu. Se eu puder colocar ele para onde, encaixar certinho, eu já sei qual eu vou usar. Mas vejamos aqui, olha. Onde é usado com verbos que expressam a ideia de estado ou permanência, lugar fixo. E o aonde é usado com verbos que expressam a ideia de movimento. Vamos aqui a alguns exemplos, olha. Aonde você vai com tanta pressa? Veja só. Para onde você vai com tanta pressa? Fácil. Onde mesmo você mora? Lugar fixo, lá paradinho, tá certo? Aonde ou para onde ela quer chegar? Onde seu marido trabalha? Local fixo, entendeu? Então, aqui nós vimos que o onde, estado ou permanência, e o aonde, ideia de movimento, e se eu trocar por para onde, tá ok? Vamos agora a uma atividade do uso dos porquês. Então, vamos desenvolver essa atividade, lembrando que vocês pausem o vídeo, tá certo? Para conferir a resposta. Vamos lá. Preencha as lacunas em branco do texto com porquê, porquê, porquê ou porquê. Eita, é muito porquê, né? Vamos lá. Gabriela tem 4 anos e está naquela fase dos porquês. Dos porquês. Seu Otávio estava na sala lendo o jornal quando? Papai, pergunta. Por que você lê jornal? Resposta. Porque preciso saber das notícias, respondeu o pai. Gabi continuou. Saber das notícias? Por quê? Final de uma frase interrogativa. Resposta. Porque preciso ficar bem informado, o pai respondeu ainda paciente. Por que você quer ficar bem informado? Questionou novamente. Já cansado, o pai retrucou. Ah, filha, seus porquês estão me deixando enrolado. Nesse momento, usou os porquês no geral. Então, olha a resposta. O primeiro, porquê separado, para a pergunta. Depois, deixa eu pegar aqui, olha. O outro, resposta. O outro, pergunta, no finalzinho uma frase interrogativa. O outro, resposta. O outro, pergunta. E o outro, os porquês no geral. Tá ok? Então, vamos agora para uma atividade do onde e do aonde, ok? Vamos lá. Vamos desenvolver essa agora, do uso do onde e o aonde. Assinala a sequência que completa corretamente as sentenças. Vamos lá, olha. Os turistas foram ao Cristo Redentor. Onde ou aonde? Muito bem, onde puderam observar a bela paisagem da cidade.
Onde ou aonde você vai depois do expediente? Para onde? Entendeu? Então, se eu posso usar o para onde, é onde. Olha, então a alternativa que está ainda é essa aqui, olha. Tá ok? Vamos à próxima. Nas metrópoles brasileiras, onde o trânsito é congestionado, um simples trajeto pode demorar horas. O último, olha só. Ele conquistou um lugar na empresa. Onde ou aonde? Aonde ninguém mais chegou. Então, qual é a alternativa? Vamos lá. É a B. Parabéns para quem acertou, tá certo? Viram aí? É onde, lugar parado, não é isso? E aonde indica o quê? Movimento. E vocês podem trocar por para onde, tá ok? Então, vamos lá. Chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estudamos o uso dos porquês, do onde e do aonde. Lembrando aqui, olha, o porquê junto e sem acento é para resposta. O porquê separado e sem acento é para pergunta, seja ela no início ou no meio de uma frase indireta. O porquê separado e com acento, no final de uma frase interrogativa, ele vem sempre junto ao ponto de interrogação. E o porquê junto e com acento, ele vem sempre depois do artigo O, e ele pode ser trocado, quando vocês tiverem dúvida, pela palavra motivo ou razão, né? E quanto ao onde e o aonde? O onde é usado assim, quando você pensa em um lugar, um local parado, tá ok? E o aonde? Quando indica movimento, e ele pode ser trocado por para onde. Para onde você quer ir? Aonde você quer ir? Tá ok? Então, eu vou deixar como atividade, agora é com você, a atividade para ser desenvolvida no livro didático nas páginas 128 e 129. Deixo também um desafio. Vou deixar aqui um link para que vocês possam estar acessando. Lembrando, fácil. Eu acho que se eu não estiver enganado, eu deixei 5 questões lá, todas de marcar. E eu vou estar acompanhando vocês junto com os monitores de língua portuguesa. Beijos no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo?